Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarin aqui e hoje eu trago uma novidade para o canal Ciência Exata, aula de conhecimentos gerais. E para inaugurar, nós vamos corrigir as questões do simulado para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Se você ainda não fez o simulado, passa na nossa plataforma, faz, é bem bacana, é gratuito, vai te ajudar bastante e depois você volta aqui não só para assistir esse vídeo, mas também os vídeos de informática, matemática e português. Beleza? Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se não é inscrito e ativa o sininho das notificações para receber as novidades. Essa prova vai ser dividida em duas partes e agora nós vamos ver a primeira parte. Então vamos para a primeira questão. Sistema militar da Guerra Fria, tendo surgido quase que simultaneamente a Aliança Militar Intergovernamental do Bloco Capitalista em 1955, a força coercitiva de Moscou garantiu a presença de todos os países comunistas europeus. Esse pacto foi chamado de alternativa A, OTAN, alternativa B, OPEP, a C, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, D, OLP ou Pacto de Varsóvia. Bom, nós estamos falando aqui no contexto da Guerra Fria, tá? Uma aliança militar surgida no ano de 1955. E também usa aqui a força coercitiva de Moscou, ou seja, demonstra que havia liderança ali, né, havia presença ali de um país do bloco comunista, né? Então, quer saber como é que é o nome desse pacto? Bom, não é a organização do Tratado do Atlântico Norte, tá? Porque a OTAN era uma aliança militar também, de 1949. Tá? Só que essa aliança militar estava do outro lado da Guerra Fria, estava do lado do bloco capitalista, que era cabeceado ali pelos Estados Unidos. Tá? Então, na verdade, essa aliança militar de 1955, ela é também uma resposta à OTAN. Também não é a OPEP, tá? A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou seja, está fora do contexto aqui. Não é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Porque aqui aqui tinha uma União das Repúblicas, né, cabeceada pela Rússia. Nós tínhamos ali um bloco socialista, do outro lado o bloco capitalista, e o bloco capitalista estava cabeceado pelos Estados Unidos, enquanto o socialista estava pela Rússia ali no formato de repúblicas socialistas soviéticas, né, dessa União Soviética, que era uma união da Rússia com países ali satélites e também principalmente países do leste europeu, tá? O OLP também não é, porque a OLP é a Organização de Libertação da Palestina de 1964, também está um pouco fora do contexto aqui. A nossa resposta é o Pacto de Varsóvia, tá? O Pacto de Varsóvia, ele tem esse nome porque ele foi assinado em Varsóvia, na capital da Polônia, mas também é conhecido como o Tratado da Amizade, Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua, tá? Ele foi fundado em 1955, como diz o enunciado, e ele durou até 1991, que é quando desmorona a União Soviética. Já falei, foi uma resposta à OTAN, né? Que foi fundada ali, que foi criada ali em 1949, e ela envolvia os países da União Soviética e mais alguns países ali do leste europeu, países socialistas ali do leste europeu. O que é esse pacto? Esse pacto, como o próprio nome diz, né, Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua, ele é uma aliança militar que visa proteção mútua em caso de ataque, né? Sendo um dos países atacado, é como se você estivesse atacando todos os países dessa aliança, então todos ali vão ajudar na defesa ali, né, desse ataque. E posteriormente, se for o caso, né, num próprio ataque. A OTAN existe até hoje, tá? Ela ainda existe. E eu já falei, o Pacto de Varsóvia acabou em 91 com o desmoronamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Beleza? Bom, então vamos para a segunda questão. Uma questão sobre fascismo, né? Uma questão com bastante texto, bastante leitura aí. Não se desespere na hora da prova, porque muitas vezes essas questões com
com muito texto, essas questões muito grandes, elas não necessariamente são difíceis, né? Essa é uma questão mesmo que eu não considero difícil, porque a resposta dela está no texto, né? Basta você prestar bem atenção no que você está lendo, não se desesperar com o tamanho e você encontra a resposta. Porque olha só, assinale a opção que sintetiza corretamente a ideia contida no trecho acima, né? O fascismo é um fenômeno definido conceitualmente, cuja prática é identificada pelos historiadores que coexistiram com ele historicamente. Estamos falando aqui do fascismo como um fenômeno definido, né, e definido por quem coexistiu com ele. Depois a gente volta no texto. O fascismo não é um fenômeno histórico ligado ao passado, ele se insere na política contemporânea atual sobre outras formas de atuação. Então essa aqui já fala o contrário, que ele não é só um fenômeno, ele não é um fenômeno histórico ligado ao passado, ele ainda se insere na política contemporânea atual. O fascismo não pode ser tratado sem qualquer relação com a política contemporânea, já que hoje sabemos sua prática e suas consequências. Essa aqui fala que não pode ser tratado com consequências da política contemporânea, mas no sentido da primeira também, né? O fascismo, conforme os historiadores, é um fenômeno que não pode ser escrito, já que se circunscreve na história contemporânea como passado e presente. Bom, e a alternativa é: o passado deve ser tratado como uma política contemporânea, já que ainda não sabemos sua prática e suas consequências. Tem umas aqui que já dá para cortar de cara, mas vamos dar uma olhada no que diz o texto. Ao contrário do historiador contemporâneo ao fascismo, nós sabemos através de Auschwitz o que é o fascismo, ou ao menos sabemos qual é a sua prática. Ao contrário ainda dos historiadores que escreveram no imediato pós-guerra, como Trevor Hope e outros aqui. Não podemos tratar o fascismo como um movimento morto, pertencente à história e sem qualquer papel político contemporâneo. Encontramos-nos, desta forma, numa situação insólita. Sabemos qual é a prática e as consequências do fascismo e sabemos ainda que não é um fenômeno puramente histórico aprisionado ao passado. Assim, torna-se impossível escrever sobre o fascismo histórico, o que é apenas uma distinção didática, sem ter em mente o neofascismo e suas possibilidades. Então, o que está falando o texto aqui? Que ao contrário daqueles historiadores que foram contemporâneos ao fascismo, né? E pelo que nós ficamos sabendo depois de Auschwitz, e também ao contrário dos historiadores que escreveram de imediato ali no pós-guerra, né? Lembrando que nós temos a ascensão do fascismo ali na década de 30, tomada do poder na Alemanha, na Itália, como uma consequência de uma primeira guerra mal resolvida, né? Nós não vamos aprofundar muito nisso aqui agora, mas é importante saber que nós estamos falando do período pós-guerra, que vai culminar na Segunda Guerra Mundial. Então ele está falando aqui que ao contrário das pessoas que escreveram enquanto conviviam com o fascismo e aqueles também que escreveram logo após a guerra, hoje se entende que o fascismo ele não é puramente histórico, né? A gente conhece as consequências dele, a gente sabe as coisas que aconteceram no passado, mas ele não pode ficar aprisionado no passado, né? Aqui fala, torna-se impossível escrever sobre o fascismo histórico, que é apenas uma distinção didática, sem ter em mente o neofascismo e suas possibilidades. Então, a primeira falava aqui que ele é definido conceitualmente e a prática é definida pelos historiadores que coexistiram com ele historicamente. A gente já sabe que não, a gente sabe que ao contrário dos que foram contemporâneos a eles, né, os que coexistiram a ele, e também dos que escreveram logo pós-guerra, nós temos uma interpretação bem diferente, né? Que a gente sabe que não é algo daquele momento, é algo que ainda vive. A alternativa B fala que o fascismo ele não é um fenômeno histórico ligado ao passado, ele se insere na política contemporânea atual sobre outras formas de atuação. Exatamente isso que o texto diz, tá? E ele ainda cita aqui embaixo, né, que a gente tem que ter em mente o neofascismo, um movimento que andou crescendo bastante nos últimos anos, e suas possibilidades. Nós tivemos aí no mundo eleições que elegeram governos, partidos que flertavam ali com possibilidades fascistas. Tá? Isso é uma realidade no mundo agora, não só do Brasil, mas do mundo. Então, fica bem claro que a gente não pode falar do fascismo sem deixar de analisar a situação atual. Alternativa C fala: o fascismo não pode ser tratado sem qualquer relação com a política contemporânea, já que sabemos a sua prática e suas consequências. Não, né?
nós já sabemos sua prática e suas consequências, mas o texto fala mais do que isso, né? Alternativa D, o fascismo, conforme os historiadores, é um fenômeno que não pode ser escrito, é lógico que pode ser escrito, já que se circunscreve na história contemporânea como passado e presente. Também não. E a alternativa E fala, o fascismo deve ser tratado como uma política contemporânea, já que ainda não sabemos sua prática e suas consequências. Muito errado. E aqui mesmo, ó, nessa palavrinha aqui que a gente fica sabendo suas práticas e suas consequências. Não só através dessa, mas Auschwitz tem uma importância histórica enorme que deixa bem claro a prática fascista e as consequências, tá? Portanto, a nossa resposta é a alternativa B. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, brandamos por imposição sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. O discurso da solenidade de promulgação da Constituição foi realizado pelo deputado eleito presidente da Constituinte. Bom, essa questão aqui é o seguinte, embora esse trecho que nós tenhamos aqui do discurso seja bastante, né, seja de um discurso bastante famoso, tem até um trecho até que eu considero até mais famoso do que essa parte aqui, a resposta, é mais provável que a resposta venha disso aqui, ó. Qual foi o deputado eleito presidente da Constituinte, né? E aqui, para quem não pegou ainda, nós estamos falando da promulgação da Constituição de 1988, tá? Então, nós temos ali a promulgação da Constituição de 1988 e esse deputado eleito, né, para presidente da Constituinte, faz esse discurso ali, que é um momento histórico no Brasil, e a questão quer saber quem que foi esse deputado eleito. As alternativas falam no Lula, né, que é a primeira alternativa, a B no Sarney, C Brizola, a D fala no Fernando Henrique, e a alternativa E fala no Ulisses Guimarães, né? O José Sarney, nessa época, ele era presidente, tá, do Brasil, então ele não é resposta, ele não foi responsável pela Constituinte, ele não foi presidente da Constituinte, ele foi presidente do Brasil. Ele tinha sido, junto com o Tancredo, eles foram eleitos, né, pelo voto indiretamente. O presidente, no caso, seria o Tancredo. Com a morte do Tancredo, assumiu o Sarney. Estamos falando aqui no Lula, no Brizola, no Fernando Henrique e no Ulisses Guimarães. Todos esses participaram ali ativamente da redemocratização, né, das diretas já, mas o cara que foi eleito presidente da Constituinte, que tem o seu nome ligado, muito ligado a essa época, muito ligado à nova Constituição, à redemocratização do país ali no final dos anos 80, meados dos anos 80 para o final dos anos 80, é o Ulisses Guimarães, né? Foi um político famoso, que acabou tendo um fim trágico, mas é um cara bastante importante por ter sido presidente da Constituinte e ter feito esse discurso aí, que é bastante impactante. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. No Brasil, após o fim do período conhecido como Primeira República, Getúlio Vargas subiu ao poder, permanecendo nele por aproximadamente 15 anos, exercendo a função sucessivamente de chefe de um governo provisório, presidente eleito pelo voto indireto e ditador. O período do governo provisório de Vargas é marcado por algumas revoluções, dentre elas o movimento armado ocorrido no estado de São Paulo, que tinha por objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e realizar convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Esse movimento armado ficou conhecido como Revolução de 30, Guerra do Contestado, Guerra de Canudos, Revolução Constitucionalista ou Estado Novo. Bom, então vamos entender um pouco mais sobre essa questão aqui. Nós temos todo um contexto nessa questão que é extremamente importante. Aqui, no período da Primeira República, nós tínhamos uma política conhecida como política do café com leite, onde havia um revezamento no poder das oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. Sempre, a cada eleição, era eleito
um político de Minas ou de São Paulo e vice-versa. Sempre quando aquele que estava eleito indicava, né? Se nós tínhamos um presidente eleito pelo Partido Republicano Paulista, para a próxima eleição ele indicava um mineiro, ali ele concorria pelo Partido Republicano Mineiro. Então havia essa sucessão no poder, né, conhecida como café com leite. Bom, quando o Washington Luiz ele é eleito, né, e quando se aproxima da eleição seguinte, ele deveria indicar, seguindo essa política, Antônio Carlos, que era presidente de Minas Gerais, ou vice-presidente dele, que era o Fernando de Melo Viana, né? Os dois ali iriam concorrer pelo Partido Republicano Mineiro. Porém, essa troca de poder, né, esse combinado, ele é quebrado quando o Washington Luiz indica para concorrer às eleições Júlio Prestes, tá? Isso vai gerar uma revolta, né? Porque foge ao combinado. E nós vamos ter concorrendo, né, nós vamos ter um cara concorrendo ali novo, né? Pelo menos para o cenário brasileiro, que é o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas ele vai concorrer pela Aliança Liberal. O que vai ser a Aliança Liberal? Vai ser ali uma união entre Minas Gerais, né, que ficou de fora né, diríamos que foi traído, podemos dizer assim, né, dentro daquela combina. O estado da Paraíba, da onde vai vir o vice-presidente João Pessoa, e também o Rio Grande do Sul, que era da onde vinha Getúlio Vargas. Então nós temos esse cenário. A eleição vai ser disputada pelo Júlio Prestes. Nós tínhamos um paulista no poder, a sucessão, em vez de ser por um mineiro, ele indica outro paulista, Júlio Prestes. Aí há a formação dessa aliança liberal ali de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, sendo que essa aliança ela vai ser liderada por Getúlio Vargas. Tá? A eleição corre e Júlio Prestes ganha. Tá? O que vai acontecer então? Não vai os declarados perdedores nessa eleição, eles não vão aceitar. Eles não aceitam esse resultado. E ali vai acontecer uma revolta para que se tire o Washington Luiz do poder e que impeça que Júlio Prestes seja impostado. Tá? Essa revolta acontece, ela sai vencedora e com isso Getúlio Vargas assume o poder ali no chamado governo provisório. Havia a promessa de ser um governo provisório, como o próprio nome diz, né, como é chamado, para que houvesse uma nova constituinte, novas eleições e tudo mais. O problema é que esse governo provisório foi se tornando permanente. Getúlio Vargas vai fazendo ali com Chaves, vai dando um jeitinho e vai ficando no governo, tá? Ele vai ficando no governo. Aí o que acontece? Em 1932, acontece essa revolta da qual é falada no enunciado da questão. Tá? Eles querem ali o fim do governo provisório e que seja feita, né, uma Assembleia Constituinte, se vote uma Constituição e se faça novas eleições para que o Brasil tenha, né, um novo presidente eleito pelo voto. Lembrando que Getúlio ele toma o poder, ele não foi eleito, né? Beleza. Como é que vai se chamar essa revolução, essa revolta? Revolução aqui é um nome um tanto quanto exagerado, porque não é uma revolução, tá? Se a gente for pegar ali o sentido real da palavra revolução, não cabe aqui. Mas na história do Brasil e também em outras, né, de outros países, existe sempre ali um exagero. A gente tem a Revolução Constitucionalista, a gente tem a Revolução Farroupilha. Muitas dessas revoluções, na verdade, são revoltas, tá? Mas tudo bem, isso é só um parênteses que eu abri aqui, não quero criar polêmica. Mas aqui na questão está chamando de Revolução Constitucionalista e eu gostaria de ter falado isso porque é um pouco exagerado, mas está tudo bem. Então vamos dar uma olhada. É a Revolução de 1930? Não, não é, tá? Porque é exatamente essa tomada de poder por Getúlio Vargas que vai ser a Revolução de 30. Também não é o Estado Novo. Eu vou pular para o Estado Novo aqui porque está no contexto aqui do Getúlio Vargas, tá? O Getúlio Vargas ele vai assumir ali em 1930, né?
ele vai governar até 1937. Nesse meio aqui, ele é eleito indiretamente. Em 1934, é votada uma Constituição. Em 1937, ele dá um golpe de Estado, ele se torna um ditador. Ele vai ficar no poder até 1945, tá? E depois Getúlio ainda vai voltar em 1954, dessa vez eleito, tá? Pessoal, eu cometi um erro aqui. O Getúlio Vargas, ele sai do governo em 1945 e não volta em 1954. Ele é eleito em 1950, toma posse em 1951 e esse governo vai durar até 1954, ano que ele comete o suicídio. Segue a aula. Então esse golpe aqui em 1937 é chamado de Estado Novo. Outra questão que a gente pode cortar facilmente aqui é essa questão aqui, ó, essa alternativa aqui, ó, Guerra de Canudos, tá? Porque a Guerra de Canudos, ela se dá num contexto totalmente diferente e bem anterior, tá? A Guerra de Canudos, ela vai durar ali entre 1896 e 1897, logo no início da República, tá? A República é proclamada e logo ali, poucos anos depois, vai acontecer essa Guerra de Canudos aí. Era uma ameaça a essa nova república. Existe um outro contexto, foi bem uns anos antes, e outro contexto. E nós também podemos tirar aqui a Guerra do Contestado, porque a Guerra do Contestado também aconteceu antes, tá? A Guerra do Contestado, ela vai acontecer em 1912 e vai durar até 1916, tá? Aqui vai ser uma guerra, uma disputa entre poceiros, propriedades de terra, contra os governos de Santa Catarina, de Paraná e também contra o governo federal. E também acontece ali no contexto da Primeira República, né? Lembrando que essa tomada do poder na Revolução de 30, meio que podemos dizer que acaba, né? Põe um fim na Primeira República, ou na República Velha. Bom, então o que sobrou para nós é a Revolução Constitucionalista. Isso mesmo, a Revolução Constitucionalista aconteceu em 1932, quando há uma revolta armada em São Paulo, para que houvesse ali para derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e também convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, tá? Então nós temos aí a Revolução Constitucionalista de 1932. E aí foi luta mesmo, foi guerra, tá? O centro de São Paulo foi bombardeado pela Força Aérea Brasileira. E Getúlio Vargas esmagou essa revolução com relativa facilidade. E como a gente já sabe, continuou no poder até 1945. Então vamos para a próxima questão. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. Essas palavras foram entoadas por uma grande parcela da população que no primeiro semestre de 1984 foi às ruas reivindicar eleições diretas para a presidência da República. Esse movimento, conhecido como Diretas Já, tornou-se um marco no processo da redemocratização política no Brasil. Assinale a alternativa correta sobre esse processo. A emenda constitucional Dante de Oliveira, que restabeleceria as eleições diretas para a presidência da República, teve sua votação iniciada no dia 25 de abril de 1984, na Câmara dos Deputados. Houve grande mobilização popular, apoio de lideranças políticas e intelectuais que tomaram as galerias do Congresso para acompanhar a votação. Ao final, perante a aprovação da emenda, as multidões entoaram o hino nacional pelas ruas de várias capitais do país. Bom, essa questão a gente pode cortar ela, porque é o seguinte, aqui que tá errado. Aprovação da emenda, tá? O movimento das diretas já, bacana, movimento válido, mas ele não chegou no objetivo que ele queria de eleição direta, tá? O primeiro presidente depois da redemocratização brasileira foi eleito por voto indireto, beleza? Então a gente já corta aqui a alternativa A. As eleições diretas para presidente e para governador do Brasil foram restabelecidas simultaneamente em 1985. A gente já pode cortar, elas não foram, né, estabelecidas em 1985, beleza?
por meio de uma medida provisória outorgada pelo então presidente Figueiredo, seguindo a política de uma abertura lenta e gradual e segura, promovida na gestão de Ernesto Geisel. O primeiro presidente eleito democraticamente após a instalação dessa medida foi Tancredo Neves. Tá? Aqui tem vários erros. Né? Primeiro que não houve eleição direta, né? não foi estabelecido em 1985. Figueiredo não é presidente, é ditador. Tá? Segundo a política, cadê mais o quê? O primeiro presidente eleito democraticamente após a instauração dessa medida foi Tancredo Neves. Ok, mas ele foi eleito indiretamente. Foi indiretamente, beleza? Alternativa C. Estima-se que no dia 25 de janeiro de 1984, cerca de 200 mil pessoas se reuniram na Praça da Sé, em São Paulo, para apoiar o comício organizado por lideranças oposicionistas em nome das eleições diretas, o qual contou com a participação de Lula, Ulisses Guimarães e Leonel Brizola. Apesar da adesão popular, a emenda que restabeleceria as eleições diretas para a presidência não obteve o número de votos necessários na Câmara dos Deputados. Ok, exatamente isso que aconteceu. Nós tivemos o comício, tá? No dia 25 de janeiro. Tinha lá muita gente, cerca de 200 mil pessoas. O Lula estava lá, o Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, entre outros, né? Tinha artistas, outros políticos. E realmente não foi estabelecido, tá? Não foi, as eleições diretas não foram aprovadas nessa época que não. A gente ainda demoraria um pouco mais para poder escolher um presidente. Só a título de curiosidade, a mídia tentou enganar, a esconder esse movimento aqui, tá? Essas 200 mil pessoas, e chegou a ser noticiado na época que as pessoas estavam lá por causa do aniversário de São Paulo, que o aniversário de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, também é no dia 25 de janeiro. Mas não era nada de aniversário de São Paulo, não. Ali era um comício a favor das diretas já mesmo. Então a gente já tem que a resposta é a alternativa C, mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas e ver o que a gente consegue aprender. O movimento das diretas já obteve o resultado imediato e o restabelecimento das eleições diretas para a presidência da República. A gente já sabe que não. O primeiro presidente eleito democraticamente foi Tancredo Neves, em 85, e afastado do cargo 2 anos depois, pelo processo de impeachment, a qual contou com forte adesão popular, em especial dos jovens, os jovens que foram às ruas como caras pintadas. Bom, aqui houve misturou uma série de coisas, tá? Primeira coisa que não houve resultado imediato da diretas já, né? O primeiro presidente eleito foi Tancredo Neves, tá? Mas ele foi indiretamente. Foi em 85, ok, mas ele não foi afastado do cargo 2 anos depois pelo um processo de impeachment, não sei o que, Carla Pintada. Isso foi em 1992. E isso aqui foi o Collor, tá? Tancredo Neves não chegou nem a assumir, ele morreu antes e quem assumiu foi o José Sarney. A alternativa E fala: a aprovação da emenda Dante de Oliveira na Câmara dos Deputados em 1984 foi resultado direto da pressão popular. A gente já sabe que é falsa porque, né, não houve essa aprovação. Apesar disso, vale lembrar que em 1982 o então presidente Figueiredo já havia reintroduzido eleições diretas para governador e criado desta maneira grande expectativa a respeito das eleições presidenciais, que é falsa, né? Não houve aprovação da medida, né, da emenda que fazia as eleições serem diretas, embora houvesse sim pressão popular. E também é verdade que a ditadura ela foi caindo, né? Ela não caiu, ela foi caindo, ela foi ficando insustentável e desnecessária, não que em alguma época tenha sido necessária, né? Mas foi ficando, sei lá, foi perdendo a razão, inclusive, para aqueles que estavam no poder, né? A economia do Brasil afundou, a dívida aumentou, já o contexto da qual foi dado o golpe de 64 já era passado e foi havendo essa abertura lenta e gradual realmente, né? A lei de anistia e tudo mais, mas outra questão falsa, né? Então, só para confirmar, nossa resposta correta é a alternativa C. Diretas Clube São Paulo, na frente deles, para mostrar força, braços erguidos, todo mundo, tremulando as bandeiras, tremulando, eu quero um espetáculo divino, livre, solto, Diretas Clube São Paulo!
Então vamos para a próxima questão. A política para o desenvolvimento do governo Getúlio Vargas no período de Estado Novo priorizou a tecnificação da agricultura para exportação, a promoção da indústria de base, a exemplo da siderurgia, a estatização dos meios de comunicação com o surgimento da Embratel, a produção dos bens de consumo, a exemplo da indústria automotiva e, por último, a alternativa é a privatização dos setores industriais de base. Então, nós temos aqui uma pergunta sobre política de desenvolvimento do governo Getúlio Vargas na época do Estado Novo. Bom, a alternativa é, aqui a gente já pode cortar ela de cara, porque ela fala em privatização dos setores industriais de base. O governo do Getúlio Vargas, né, a gente tem que pensar que o Brasil era bastante agrário, não que não seja uma potência, né, agrária hoje, mas naquela época o Brasil estava começando a se industrializar. E o Getúlio é um dos caras que começa a virar o jogo, né? Ele vai desenvolver a indústria nacional. Ele tinha uma visão bastante nacionalista do Brasil. E nesse momento, né, com o Brasil precisando de desenvolvimento da indústria de base para só depois ter a indústria de bens de consumo, naturalmente, né? Você não vai conseguir fazer um carro se você não tem metais, né? Não vai ter um carro se você não tem borracha. Então você tem que ter uma indústria de base primeiro para se industrializar. Nós estamos falando aqui do contexto do século passado. Início do século passado, primeira metade do século passado. Então, a privatização dos setores da indústria de base não era realmente a cara do governo do Getúlio. A produção de bens do consumo, a exemplo da indústria automotiva. Não, isso aqui está mais para JK, vai vir depois de Getúlio do que de Getúlio. A estatização dos meios de comunicação com o surgimento da Embratel. Nós estamos falando de um período mais antigo que isso, tá? Os meios de comunicação, eles vão... Na época tinha um rádio, né? Mas a Embratel, isso vai vir mais para frente na história, né? Tanto que a Embratel, ela foi fundada em 1965. Nessa época, não só o Getúlio não estava no governo mais, como ele já estava morto, né? Uma vez que Getúlio Vargas morreu em 1954. Importa também. A promoção da indústria de base, a exemplo da siderurgia. Exato, era exatamente essa cara do governo Getúlio Vargas, né? Com a promessa de industrializar o Brasil, de tornar o Brasil uma potência industrial e com uma visão bastante nacionalista, ele fez a promoção da indústria de base. E a gente tem um exemplo da siderurgia, sim, através da Companhia Nacional Siderúrgica, né? A Companhia Siderúrgica Nacional e também a Petrobras, né? E a alternativa A fala a tecnificação da agricultura para exportação. O Brasil sempre foi um país com uma cultura de agricultura exportadora, né? Desde sempre, né? Teve o ciclo do café, a cana-de-açúcar e agora a gente tem os cereais e tudo mais. Mas isso não foi a cara, a gente não pode dizer que essa tenha sido a cara do governo de Getúlio Vargas, que ele não prometeu nada nesse sentido, não fez nada nesse sentido, né? Não fez nada assim, né? Não era a cara do governo dele, que inclusive é mais a cara do Brasil das últimas décadas do que do governo Getúlio Vargas. Pode alternativa A também. Portanto, só confirmando aqui, nossa resposta correta, alternativa B. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da correção. Deixe suas impressões aqui embaixo nos comentários para a gente ficar sabendo o que vocês acharam. Deixe seu like e ative o sininho das notificações. Como eu disse, em breve nós vamos postar a segunda parte dessa correção. Beleza? Até a próxima!